vamos lá. Eu vou começar a revisão com o início da dinâmica, tá? Que é a primeira lei de Newton. Vamos lá? Dinâmica. Bom, nós começamos com a dinâmica lá atrás, né? Muito tempo, logo depois de estudarmos a cinemática. Na cinemática, nós estudamos os movimentos, aprendemos a interpretar os movimentos, classificar os movimentos, né? Mas sem nos preocuparmos com o que produz, com o que altera os movimentos, né? E isso a gente está fazendo agora aqui na dinâmica. A base da dinâmica, toda a mecânica, né? A base da mecânica inteira são as leis de Newton. Newton foi incrível, o cara conseguiu com 3 leis descrever, cara, explicar qualquer tipo de movimento, qualquer um. Você tem ideia o que é isso? O cara, pô, ele consegue explicar de uma maneira elegante e simples por que a Lua orbita a Terra, qual a velocidade da Lua, tudo de movimento. O Newton explica para a gente aqui com as suas 3 leis, tá? Então você tem ideia do nível de importância do trabalho de Newton para a humanidade. Ele foi o cara. Não só na física, as contribuições de Newton para a matemática também foram incríveis. Assim, o cara inventou o cálculo mais sofisticado que existe, que você só vai aprender no ensino superior se você fizer exatas. Você tem ideia quem foi Newton. Bom, Newton começa aqui o trabalho dele na dinâmica, definindo o que é força. E aí, o que é força, hein? Vamos lá, eu gostaria que vocês participassem aí, conversassem comigo, o que você acha que é força, ver se você lembra, como é que estão seus conceitos das grandezas. O que é força, galera? Seria uma interação entre 2 corpos? Muito bem, Arthur, sensacional. Força é interação entre 2 corpos. Interação entre 2 corpos. Muito bem, então, bom, pela definição, galera, só existe força se tiver o quê? 2 corpos. Tem que ter 2, cara, senão não existe força. Por exemplo, olha só que legal. Quando um carro bate, o carro está andando a 100 km por hora e colide com um poste. As pessoas são jogadas para frente? O que vocês acham, galera? As pessoas dentro do automóvel, elas são jogadas para frente? Sim ou não? Acho que a tendência é que sim, devido à inércia. Pois é, mas aí, Arthur, aqui eu estou usando a palavra jogadas, arremessadas, que dá a ideia de quê? De força. Não é? Para você jogar alguma coisa, tem que aplicar uma força nela. E aí, as pessoas sofrem uma força para frente? Elas são jogadas para frente? Não. Não. Por que não, professor? Eu sei que são, professor. Se eu estiver andando de bicicleta, o pneu da bicicleta bater numa pedra, eu sou jogado para frente? Não, não é. Essa definição aqui está te contando que você não é jogado para frente. Por quê? Precisa de 2 corpos. E quem é que te joga para frente? O carro bate. Aparece o capeta atrás de você e te empurra para frente? Não tem nada vai aparecer te empurrar para frente, não. Força não tem. Força não é. Ô, professor, e aí, por que tem acidente? Então, por que as pessoas machucam quando o carro colide com um poste? Isso se chama inércia. Isso acontece porque as pessoas, assim como o carro e tudo dentro do carro, têm uma tendência de permanecer no movimento, no estado que elas estavam. Então, por exemplo, o carro está andando a 100 km por hora, as pessoas têm uma tendência de permanecer em 100 km por hora. Então, quando o carro bate, ele para, porque o poste fez força no carro. Mas as pessoas não param, as pessoas continuam em movimento. Até que alguma coisa faça força nelas.
que pode ser o quê? O poste, o volante, a pessoa tem que bater em alguma coisa para essa coisa fazer força na pessoa e ela ser freada, tá bom? Isso daí a gente chama de inércia, tá? Lembrando que eu estou indo rápido aqui porque isso aqui é uma revisão, tá? Então se liga que é hora da revisão. Então, primeira lei. Lei de quem, professor? Lei de Gaga? Não, não, não. Lei de Anne, professor? Não, não, não. Lei de Newton. Primeira lei de Newton. O que a primeira lei de Newton fala, hein? Eu não vou nem escrever, tá, gente? Para a gente ganhar tempo aqui e conseguir fazer nossa revisão completa. Primeira lei de Newton fala que um corpo em movimento, ele tem uma tendência natural, né, uma coisa inerente aos corpos, de permanecerem no estado que eles se encontram. Por exemplo, do seu lado, aí na sua frente, não sei, o seu computador está em repouso. Newton está te contando que o computador ele vai permanecer em repouso até que outro corpo interaja com ele, fazendo uma força nele para ele sair do movimento. Se não tem interação, se não tem força, está em repouso, permanece em repouso, tá? Mas e se está em movimento, professor? Também tem uma tendência de permanecer em movimento retilíneo uniforme. Essa tendência dos corpos, né, de permanecerem no estado que eles estão, é chamada de inércia, tá bom? Dúvidas, pessoal? Até aí tá tranquilo? Sem dúvidas. Segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton fala, hein, professor? Bom, a segunda lei de Newton, ela relaciona força resultante, né, com a aceleração que aparece no corpo devido à ação da força, tá? Newton mostra pra gente que sempre que existe força resultante, né, sempre que a força resultante é diferente de zero, existe aceleração, sempre. E como a aceleração é consequência da força, esses dois vetores, né, força resultante e aceleração, eles têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Sempre. Já que a aceleração é consequência, né? Então você nunca vai ver força para um lado e aceleração para o outro, isso não existe, tá? Agora você pode ter, sem problemas nenhum, velocidade para um lado e força para o outro. Aí tranquilo. Velocidade não é consequência de força, tá? A força ela produz uma variação da velocidade. Então, por exemplo, a pessoa pode ter uma coisa andando para frente e ter força para trás? Lógico. Claro que pode. Por exemplo, eu jogo uma bolinha aqui na sala. Ela está em movimento porque eu joguei ela. Ela permanece em movimento, mas uma hora ela para. Porque o tempo todo tem uma força para trás, que é o atrito. Então ela está andando para frente, mas tem força para trás. Tá? Então você pode ter velocidade para um lado e força para o outro, não tem problema, mas a aceleração não. Se a força é para um lado, a aceleração é para o mesmo lado. Tá? Bom, e a constante de proporcionalidade entre a força e a aceleração é a massa do corpo que está sofrendo a força. Tá? Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Através dessa equação, a gente consegue também verificar que a unidade de força, né? A unidade de força vai ser uma unidade de massa, que é o quilograma, vezes unidade de aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. Beleza? E esse produto aqui, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, é o que nós chamamos de Newton. Newton. Beleza? Lembrando que sempre que uma unidade é em homenagem a um físico, ela é maiúscula. Quando a unidade não é o nome de um físico, ela é minúscula. Beleza? Então tá. Terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton. O que a terceira lei de Newton fala? Mais uma vez, Newton está reforçando a ideia de que força é interação entre dois corpos. É uma interação entre os dois.
não é apenas um interagindo com o outro. Entende? Nem o outro com um. É uma interação dos dois. As forças sempre aparecem aos pares. Não existe força na natureza isolada. Sempre que aparece uma força, tem que ter o seu par de ação e reação. Viu? Sempre, sempre tem. E o enunciado da terceira lei de Newton fala que para toda ação existe uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Tá? Então, Newton está te falando que não existe força sozinha no espaço. Não existe, cara. Se tem uma força, tem que ter o seu par de reação, mesma direção, sentidos contrários e de mesmo valor. Tá? Bom, e aí, né, quando a gente estava nessa parte da matéria, logo depois a gente começou a analisar várias situações para a gente tentar enxergar esse par de ação e reação e tentar justificar, né, por que as coisas entram em movimento. Por exemplo, olha só, vamos lembrar aqui de algumas situações rapidamente. Vocês estão vendo, eu agora estou parado. Mas Newton disse que eu só vou sair do repouso se alguma coisa fizer força em mim. Alguma coisa tem que me empurrar para eu sair daqui, senão eu não saio. Ué, professor, é só se andar, ué. Eu vou andar, ó, vamos ver se eu saio daqui. Opa, andei e saí. Ó, professor, então Newton estava errado. Porque Newton falou que você só sai do repouso se alguma coisa fizer força em você. E aí, pessoal, nessa situação em que eu começo a caminhar, alguma coisa fez força em mim? O que vocês acham? Hein, galera? Quem é que fez força em mim? Chão. Isso, muito bem, meu querido. O chão. O chão, professor. O chão me empurrou, por isso que eu andei. Ô, professor, mas por que o chão te empurrou? E aí, galera, o que vocês acham? Por que o chão me empurrou? Ô, gente, acorda isso, participar da aula aqui, ó. Por que o chão me empurrou? Porque você empurrou o ele. chão? Você empurrou ele. Ah, muito bem, porque eu empurrei ele. Eu empurrei o chão para que eu possa andar. Eu empurro o chão, ele fica chateado, me empurra também e eu ando. Eu empurrei o chão para trás. E aí ele me empurra para frente. É um par de ação e reação. Tá, professor, mas peraí. Você empurrou o chão para trás, ele foi lá e te empurrou para frente. Por isso você andou. Ah, mas então o chão tinha que andar para trás, velho. Entenderam a situação? Eu empurrei o chão. O chão foi lá e me empurrou para frente. Por causa da força que o chão fez em mim para frente, eu andei. Eu fui para frente. Mas o chão não foi para trás. Por quê? Por quê, galera? Que o chão não foi para trás? Eu empurrei ele para trás, velho. E aí, gente, conversa comigo. Por que o chão não foi para trás? Porque já tem outras forças atuando no chão. Prendendo É, ele. isso, tem outras forças atuando no chão, né? Por exemplo, aqui esse chão que eu estou agora está ancorado numa laje que está presa em pilares de concreto, em vigas de concreto. E o concreto, professor, o concreto está preso na terra e através de tubulões, e o tubulão preso em sapata, tem concreto para danar aqui debaixo de mim. E aí, quando eu empurro o chão para trás, eu estou empurrando toda essa estrutura para trás, que está presa na terra. Então, eu estou empurrando a terra para trás. Mas por que a terra não vai para trás? Eu estou empurrando ela. E aí? Que a força que você fez ela é negligente para a Terra? Negligente? Não negligente, ela é muito pequena em comparação ao que você precisaria Ah, para mudar ela. aí sim, cara. E é isso aí. Porque a força que eu fiz foi muito pequena para mover uma massa gigantesca, que é a massa da Terra.
Então, a segunda lei de Newton responde isso daí pra gente. Olha só. Cara, a força que eu fiz no chão é igual à força que o chão fez de mim. Tá? A força é a mesma. Porém, a massa da Terra é infinitamente maior do que a minha. Se a massa é muito maior do que a minha, a aceleração adquirida pela Terra vai ser muito, muito menor do que a minha. Infinitamente menor. Então, quando eu empurro o chão, o chão me empurra também. Essa força que o chão faz em mim, né, ela é suficiente para provocar essa variação na velocidade minha. Mas a força que eu fiz no chão não é suficiente para provocar uma variação de velocidade da Terra. Tá? Ô, professor, mas e se você fosse o Pequeno Príncipe? Ah, aí poderia, né? O Pequeno Príncipe ele vive num planeta quase do tamanho dele. Então, o Pequeno Príncipe empurra o chão para trás, o chão empurra ele para frente. Então, o Pequeno Príncipe vai para frente, mas o planeta dele vai para trás, né? Vocês leram o Pequeno Príncipe, gente? Que coisa, hein? Ninguém aí leu o Pequeno Príncipe? Não, você não sabe do que eu tô falando, não? Eu sei Assim, se eu você sei fala, da mas eu Eu não sei, lembro. história mas eu não dele, sei. mas eu nunca li. Pô, tem um filme. Vê o filme então, cara. É muito bom. Pequeno Príncipe é um clássico. Sem ler o Oi? livro, não dá pra entender muito bem, não. Ver o filme sem ler o livro, não dá pra entender muito bem, não. Eu acho que é melhor ver os dois. Melhor ver os dois, o filme e o livro. Sim. É, é muito bom, gente. É uma gracinha o Pequeno Príncipe. Mas o Pequeno Príncipe é um personagem aí que ele tem quase o tamanho do planeta dele, tá? Então, se o Pequeno Príncipe ele tenta andar para frente, ele vai para frente, né? Porque ele empurrou, porque o planeta dele empurrou ele para frente, mas o planeta dele vai para trás, tá? Então ele fica girando, né? Muito legal. Bom, então tá, a gente consegue, pô, relacionar aqui a terceira lei de Newton com infinitas situações, né? Por exemplo, uma outra que eu tinha contado para vocês, como é que a gente consegue justificar o fato de um cavalo andar com a carroça? Não faz muito sentido se a gente pensar que o cavalo puxa a carroça para frente e a carroça puxa o cavalo para trás. Ué, professor, então não sai do lugar nunca. Porque o cavalo puxa a carroça puxa o cavalo, professor. E essas forças são iguais? Então já era, professor, não tem jeito não. Bom, se tiver só cavalo e carroça, isso é verdade. Não tem jeito de sair do lugar só cavalo e carroça, não dá. Não tem jeito. Porque o cavalo vai puxar a carroça puxa ele, não sai do lugar. O problema é que não tem só os dois, né? Quer dizer, o problema não, ainda bem que não tem só os dois, só cavalo e carroça. E tem quem, professor? Tem o chão. O cavalo empurra o chão empurra o cavalo para frente. E é graças ao chão que o cavalo consegue andar. Se tivesse só cavalo e carroça, seria impossível, tá? A não ser que o cavalo ele empurra a carroça para um lado, né? Ele chuta a carroça, dá um coice nela, e aí a carroça empurra o cavalo para o outro lado. Aí sim, né? A carroça, imagina os dois no espaço, né? O cavalo e a carroça no espaço. O cavalo dá um coice na carroça, ela vai para um lado e o cavalo para o outro. Aí beleza. Mas junto com ela, sem o chão, não dá. Tá? Bom, então você está percebendo que você precisa de um outro corpo, né? Sempre. Por exemplo, um carro para andar, ele empurra o chão empurra o carro. Um avião para voar, o avião empurra o ar empurra o avião, ele ganha velocidade. Mas e um foguete no espaço? Como é que faz, hein? Um foguete no espaço. E aí, como é que ele para? Ele começa a andar, ele vira? Lá não tem ar para empurrar, não tem chão para empurrar, não tem nada. E aí, como é que um foguete manobra no espaço? O que vocês acham, pessoal? Gente, Pode repetir, Fabrício?
Bom, é porque a gente está percebendo aqui, né, que para as coisas se moverem, a gente precisa de um outro corpo, né, para interagir. Por exemplo, para eu andar, eu empurro o chão me empurra. Para um carro andar, o carro empurra o chão empurra o carro. Um avião para voar, ele empurra o ar empurra o avião. Mas e um foguete no espaço? Como ele manobra? Lá não tem ar, não tem chão, não tem nada. Como que o foguete ganha velocidade no espaço? Como é que ele freia? Como é que ele vira? Como? Os motores deles já é um tipo de explosão, entre aspas, não posso falar que é explosão, mas tem uma reação química, fazendo propulsão, que é empurrar para frente. Ih, cara, explosão não dá não. Por quê? Lá nem oxigênio tem, não dá para explodir nada no espaço. Lá não pega fogo, não. Nem barulho faz, você acredita? Não dá para explodir coisa, não faz barulho, porque o som não propaga no vácuo. E para ter fogo precisa do triângulo do fogo, né? Precisa de comburente. Lá não tem oxigênio, não tem nada. E aí? E agora? Mas que tem dentro do combustível dele. Como é que é? Tem o quê? O foguete ele leva o oxigênio e o combustível para poder fazer a propulsão. Ah, cara, diz Matheus que o foguete leva o ar. É, aí sim, Matheus, mas ele não precisa fazer combustão, cara, não precisa. Por quê? Bom, ele não precisa explodir esse combustível, porque só o fato dele jogar o ar já empurra ele. Entende, cara? Então não precisa explodir nada, não. Você pega o ar, empurra o ar, você joga o ar, né, para um lado, o ar empurra esse espaçonave para o outro. Então pronto, está resolvido o problema. Então ele tem que ter ar comprimido. Ele leva com ele ar comprimido, né? Para manobrar lá no espaço. Beleza, galera? Dúvidas? Sem dúvidas? Bom, então, vamos continuar aqui. Deixa eu arredar a câmera aqui um pouquinho, peraí. Logo depois das leis de Newton, nós começamos a falar das forças, né? E a primeira força que nós aprendemos é a força peso. Peso. E aí, que negócio é esse? Bom, a gente sabe que força é a interação entre dois corpos. Então, por exemplo, para existir aqui em mim agora a força peso, tem que ter um corpo, tem que ter outra coisa fazendo essa força em mim. E que coisa é essa, pessoal, que faz força chamada peso em mim? Fala aí, quem é que faz a Terra? Muito bem. A Terra está me puxando agora para baixo. Aqui a Terra, eu estou aqui. Que isso, pessoal? Você é grandão, hein? É, tá aí, ó. É, tá vendo? A Terra tá me puxando com a força peso. Peso. Ô, pessoa, por que a Terra te puxa? Bom, na verdade ela puxa, não é apenas eu, não. A Terra puxa tudo. Ô, pessoa, e tá, e por que a Terra puxa tudo? Bom, na verdade não é porque só a Terra puxa tudo, não. É porque tudo puxa tudo. Como assim, professor? A cadeira puxa a mesa. E eu estou puxando a janela está puxando o cachorro do outro lado ali. Que isso, pessoal? As coisas estão todas se atraindo? Sim, tudo se atrai, cara. Ô, pessoa, eu sou atraente? É, tudo se atrai. Como é essa atração? Como que ela acontece, né? Como é que ela se dá? Como é que descreve essa atração? Nós vamos aprender lá na terceira etapa, né? Quer dizer, eu falei um lá tão longe, mas a terceira etapa já está muito próxima, né? Lá em gravitação universal, tá? A gente vai entender por que, como que os corpos se atraem. Todos os corpos se atraem. Ô, professor, mas por que eu não percebo eu puxando a cadeira? Por que eu não vejo a cadeira puxando a mesa? É porque Newton também descobriu que essa força depende da massa.
E para massas pequenas de objetos do dia a dia, né, um computador, uma janela, essa força é muito, muito pequena. Ela é tão pequena que ela nunca vai ser suficiente para arrastar a minha garrafinha em cima da mesa. Tá? Ela é muito pequena. Agora, como ela depende da massa, quando a gente tem massas enormes, massas astronômicas, massa da Lua, de um planeta, né? Aí essa força fica muito grande. Então, por exemplo, quando tem aqui uma interação minha com a Terra, a minha massa é pequena, tá? Mas a massa da Terra é muito grande. Então, a força que a Terra faz em mim não é pequena, é chamada de peso. E ela sempre aponta para o centro da Terra. Beleza? Bom, mas se a Terra faz força em mim, eu também faço na Terra. Ação e reação, não é verdade? Mas que força é maior, galera, que a Terra faz em mim ou que eu faço na Terra? Qual que é maior? Que a Terra faz em você. Ah, que a Terra faz em mim, não é? É ou não é? Não é não. Terceira lei de Newton, ação e reação, sempre tem o mesmo módulo, sempre mesma direção em sentidos contrários. Ô, professor, não. Pera aí, professor. Você falou que depende da massa. A massa da Terra é muito grande, então ela faz uma força grande em você, professor. A sua massa é pequena, professor, então você faz pouca força na Terra. A força depende da massa dos dois corpos. É minha e da Terra. A força que a Terra faz em mim depende da minha massa e também da Terra. A força que eu faço na Terra depende da minha massa e também da Terra. Depende das duas. Tá? Nós vamos aprender isso. É o produto das duas massas, tá? Então, isso aqui é ação e reação, Arthur. A força que a Terra faz em mim é igual que eu faço na Terra. Mesma direção em sentidos contrários. Tá bom, queridão? Entendi, eu caí na pegadinha. Eu tentei induzir vocês a pegadinha, para que vocês não caiam mais na hora da prova. Bom, então o que é peso? Peso é força, tá? Vou representar por P. Quem é que faz essa força? É a Terra, que faz em todos os objetos. Direção sempre vertical, sempre. Sentido sempre para baixo, tá? Então lembra daquelas perguntinhas básicas, né, para a gente definir a força? Quem faz a força, né, ou o que faz a força, direção e sentido e como calcula? Pois é a Terra, direção vertical, sentido para baixo. E quem faz essa força? Como calcula essa força? Segundo a lei de Newton, força é massa vezes aceleração. Nesse caso, a força chama peso, então é a massa vezes a aceleração, que é da gravidade, aceleração G. Isso aqui nós estudamos lá em queda livre. Beleza? Então tá aí o como calcula a força-peso. Dúvidas? Sem dúvidas, meus amores. Bom, Sem dúvidas. então tá. Não vai dar tempo de eu falar tudo da normal, então eu prefiro parar por aqui e aí na próxima aula a gente continua aí com a nossa revisão a partir da força normal. Por gentileza, registrem aí que estou na revisão falando da força, quer dizer, vou começar a falar da força normal agora, tá bom, pessoal? Fabrício, a força centrípeta vai cair na prova? Vai. Beleza. Tá bom? Então anota aí, viu, pessoal? Beijo, gente, com Deus. Até a próxima aula.